Salve galera, eu sou Everaldo Rodrigues e este é o Stand Etérea. E outubro não é outubro sem Edgar Allan Poe. Nesse dia 7 de outubro, a data que está indo ao ar esse vídeo, completa aí 168 anos da morte do escritor norte-americano Edgar Allan Poe. Um cara aí que deixou uma obra incrível, fascinante dentro não só da literatura de terror, da literatura de suspense, da literatura policial, mas dentro da literatura como um todo. Um cara aí que tem uma obra que eu considero pelo menos inalcançável. Nenhum outro escritor vai ser capaz de igualar os feitos do Allan Poe com a pouquíssima obra que ele escreveu. Ele não foi um cara de uma obra muito extensa, mas todas as características da obra dele tem uma qualidade fascinante, tanto é que ele é influência até hoje. É um cara aí que deixou a sua marca no mundo pelos seus textos. E eu vou aí, a partir desse vídeo, conforme eu venho fazendo em outros vídeos aí com o passar do tempo, analisar um dos contos do Edgar Allan Poe para vocês. Eu já fiz isso aqui com O Poço e o Pêndulo, eu vou deixar o link aqui no card para quem quiser assistir. Também vou deixar aqui no card daqui a pouco o vídeo que eu fiz sobre os assassinatos na Rua Morgue, que é o primeiro conto, a primeira história policial aí da literatura. E nesse vídeo aqui eu vou tratar de um dos contos mais clássicos do Allan Poe, um dos contos mais básicos, que você é leitor do Allan Poe, com certeza você conhece. E também um dos mais influentes, um dos que tem aí características muito marcantes, que é o conto O Gato Preto, lançado em 1843. Esse conto tem ali um resumo não só das características do Allan Poe, como escritor, como contista, mas também é uma amálgama de vários tópicos, componentes que constituem um conto de terror, vamos dizer assim, que aquela estrutura presente em O Gato Preto é tão influente que muitos outros escritores seguem ela até hoje. O próprio H.P. Lovecraft segue muito essa estrutura, vocês vão notar isso. Vários outros, como Stephen King, autores contemporâneos, tem aí uma estrutura básica nesse conto que fica bem perceptível e que mostra também, a genialidade do Poe, como ele foi inovador para sua época. Eu li o conto do Edgar Allan Poe em duas versões, eu vou indicar aqui para vocês a edição da Dark Side Books, que está com um trabalho gráfico muito bonito, é uma coleção aí que eles estão fazendo. Esse aqui é o volume 1, então vai ter um volume 2 com mais contos do Edgar Allan Poe. Eu espero que eles consigam trazer toda a obra do autor aí com esse trabalho bonito aqui, muito legal, muito interessante. E nessa edição também que eu li, mas é um livro bem antiguinho, é um livro de 1974, com uma tradução então mais antiga, pré-acordo ortográfico e tal, então tem uma pegada toda diferente. Nesse livro aqui a tradução é da Márcia Heloísa, e nesse aqui infelizmente eu não encontrei o tradutor, não tem marcando aqui no livro, é uma tradução cedida por outra editora. Eu vou pesquisar mais a fundo e vou colocar aqui na tela quem fez a tradução aqui, se eu conseguir encontrar. Eu vou fugir de comparações entre as traduções e vou tentar focar realmente no conto em si. São traduções aqui que tem pequenas diferenças, sim, mas eu vou usar como base a tradução da Dark Side, porque ela é a parceira aqui do canal. Primeira característica do conto O Gato Preto, que a gente tem aí, é um conto bem famoso, a história desse cara que passa por acontecimentos bizarros quando um gato preto entra na vida dele, é que o primeiro parágrafo ele é intrigante e instigante, então você tem um primeiro parágrafo de impacto. Essa é a característica muito básica do conto de terror, principalmente assim dos contos mais curtos. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo para vocês entenderem do que eu estou falando. Para a narrativa fantástica, embora prosaica, que estou prestes a relatar, não espero ou peço crédito. Eu seria louco se de fato esperasse por isso, sendo uma história cujas evidências são rejeitadas por meus próprios sentidos. Contudo, não sou louco, e com toda certeza não foi um sonho. Mas amanhã estarei morto, e hoje preciso remover este fardo da minha alma. Meu intento imediato é expor perante o mundo, de maneira direta, sucinta e sem especulações, uma série de meros acontecimentos domésticos. Tais acontecimentos, em suas consequências, me aterrorizaram, me torturaram, me destruíram. No entanto, não tentarei explaná-los. Para mim, apresentaram-se como total horror. Para muitos, hão de parecer mais barrocos do que terríveis. É possível que, doravante, algum espírito mais sábio possa reduzir minha ilusão ao lugar comum. Algum sábio de natureza mais calma, mais lógica e menos excitável do que a minha, que perceberá, nas circunstâncias que detalharei com assombro, nada além de uma sucessão insuspeita de causas e efeitos bastante naturais. Então você tem aí o primeiro parágrafo do conto, ele já é marcante, então é uma característica muito básica dos contos de terror. Você tem um primeiro parágrafo que te agarra, te coloca um panorama, uma situação que aconteceu e que o narrador, em primeira pessoa, vai contar como aquilo levou
a situação em que ele está agora, né? Então, se você focar em alguns trechos aqui do conto, você vai perceber que o narrador está em situação delicada, ele está preso e vai ser executado, né? E ele vai contar o que levou ele àquela situação e logo de imediato ele já exclui a loucura como um agravante para aquela situação ter, né, acontecido e o sonho. Ele não acredita que aquelas situações foram fruto de loucura ou de sonho, né? Porém, como a gente sabe muito bem, uma narração em primeira pessoa, ela é uma narração que não é confiável. Então, isso é uma característica bem comum em contos em primeira pessoa, em livros em primeira pessoa. Você está vendo a história pelo ponto de vista de um narrador que tem uma visão limitada sobre os atos dos outros personagens, sobre as outras circunstâncias, né? Então você tem não só uma visão limitada, mas pode também ter uma visão distorcida, uma visão de alguém que está tentando mentir para você. Você pode aí citar vários exemplos, como a narração do Nabokov em Lolita, né? É uma narração que está sendo ali modificada para fazer você acreditar no narrador, né? E aqui no Gato Preto isso também é uma característica bem presente, né? O narrador ele vai levantar os pontos que convém a ele e cabe a nós leitores se vamos aí acreditar 100% no que ele diz ou não. Outra característica muito clássica do conto de terror que o Poe insere aqui é o elemento sobrenatural. Nesse caso, na presença do gato, né? O gato preto do título, que se chama Plutão. Aí já tá a primeira nuance sobrenatural do negócio, né? É que Plutão é o nome romano do deus grego Hades, né? Que é o deus do submundo, né? Deus do mundo dos mortos. Então, Poe ele coloca um nome bem sugestivo no felino, no animal, para você já ter aquela noção de que há algo por trás, né? Uma camada a mais naquela definição da criatura. E além disso, né, durante o começo do conto ali, o narrador, que é um amante de animais, né, ele gosta dos animais, tal, de cachorros, de coelhos, tal, e especialmente do gato, ele cita que a esposa dele faz comentários de que o gato é uma criatura, né, que atiça a superstição das pessoas, né, por ser aí relacionado às feiticeiras, né, às bruxas. Então, o Poe ele coloca esse elemento sobrenatural de uma forma bem discreta, com uma citação assim bem rápida, e ele logo trata de deixar aquilo como uma aura dentro do conto, né? O que é bem interessante e também é uma característica que você observa em vários outros exemplares, não só do Poe, mas de outros escritores também. A presença de algo sobrenatural que é inserido de forma delicada, de forma discreta, para não parecer algo já sobrenatural de cara. Ele coloca esse elemento e vai deixar na mão do leitor para ele decidir se aquilo ali de fato é sobrenatural ou não, de acordo com os acontecimentos que vão aí começar a ser relatados. Nesse trecho do conto, o narrador começa a relatar a mudança de personalidade dele, né? Ele era uma pessoa relativamente dócil e pouco tempo depois, vai ficando mais velho, ele vai começando a se tornar um cara que tem assim um temperamento mais revoltoso e que se entrega ao alcoolismo, né? E o alcoolismo era um problema que o próprio Poe enfrentava, né? Inclusive a morte do Edgar Allan Poe, que foi cercada de mistérios aí e tal, ela é associada muitas vezes ao alcoolismo. Muita gente teoriza que na verdade o Poe sofreu um coma alcoólico muito forte e por isso que ele faleceu. Lógico que não é a teoria mais interessante, né? Quanto mais mirabolante a teoria, mais legal. Mas fica perceptível como o autor colocou provavelmente um dilema da vida dele dentro da história, como muitos escritores também fazem, né? O próprio Stephen King, ao escrever o Iluminado, ele colocou no personagem do Jack Torrance a característica do alcoolismo, que era um problema que ele sofria na época que ele estava escrevendo o livro. Então você sente essa similaridade entre o autor e a obra, e isso também é muito legal. Aí aparece um dos elementos também chaves dentro da construção do conto, que é o elemento da causa e efeito, né? Inclusive é uma frase que o próprio narrador cita aqui, que a história é nada mais do que uma relação de causas e efeitos. O que acontece em um determinado trecho do conto, né? E aí vai um spoiler se você não quiser saber, e se você ainda não leu Gato Preto, o que eu recomendo que você leia antes de assistir esse vídeo, porque senão você não vai entender muitas das coisas, né? Então fica o aviso de spoilers aí, nos próximos minutos vai rolar spoiler da história. Aí que surge o momento, né, em que o personagem narrador, depois, né, de ele ter arrancado o olho do gato e tal, que é uma passagem bem sinistra e que ele narra assim com o pesar, né, com arrependimento, né, de ter feito aquele ato contra o gato, né, ter ferido, arrancado o olho do gato, ele enforca o gato, né, e ele narra isso dizendo, né, que com lágrimas nos olhos, tal. Então ele tá meio que enlouquecido, né, a índole dele tá distorcida, o alcoolismo pode ter agravado isso, mas você já começa a perceber também que aquela abstenção da loucura no começo do parágrafo que ele tenta tirar não é tão real, né. Então o cara, para ele cometer aquele ato, ele realmente devia estar
já com algum problema, né? Tão logo ele assassina, né, o gato, ele enforca o gato na árvore, durante a noite a casa dele é incendiada, né? Tem um incêndio lá e ele perde praticamente tudo, escapa por pouco, né, com a família, com os criados ali da morte. E, né, na parede, perto da cama dele, do lado de fora, tem a imagem gravada, né, depois que acaba o incêndio e tal, tem uma imagem de baixo relevo gravada do gato, né, esmagado na parede, com a corda em volta do pescoço. Esse primeiro acontecimento bizarro, né, que ele logo procura uma explicação de que alguém pode ter jogado o gato na parede para tentar acordar ele durante o incêndio e tal, já é um primeiro toque do efeito do sobrenatural ao castigo que ele deu ao gato, né, por matar o gato. E isso é uma relação que acontece bastante em vários contos de terror, né. O personagem, ele causa alguma coisa e isso vai ter uma consequência bem imediata, porque a força sobrenatural está atuando ali, mas ainda há uma explicação lógica e o narrador logo coloca isso pro leitor para, né, mostrar que não necessariamente é uma coisa assustadora, bizarra. De imediato já se instala o mistério, né, que aí é uma característica também muito marcante do conto de terror, que faz toda a diferença quando o autor sabe usar, que é criar um mistério relevante para a trama, né, algo que vai mover a curiosidade do leitor, né? Então você quer entender se de fato aquele gato tem uma presença sobrenatural, é uma presença sobrenatural ali na vida desse cara ou não. Então esse é o mistério. E as coisas começam a ganhar ares ainda mais bizarros quando outro gato aparece, né? Então, vários dias depois ali, o cara tá numa bebedeira no bar lá, e um gato aparece e começa ali a querer ganhar a amizade dele, e ele tem uma mancha branca no pescoço e tal. E você descobre, né, momentos depois que ele também não tem um dos olhos, né? E o cara leva esse gato pra casa, só que ele se arrepende, porque o gato, ele é muito apegado a ele e ele sente nojo do gato, porque, né, não só o gato novo lembra o que ele matou, como também faz com que pese na consciência dele o fato dele ter matado do gato, né? Então aí começa o terror psicológico do negócio, né? Porque toda vez que o gato tá na presença do cara, é como se fosse um recado de que, não só pra ele lembrar que ele cometeu esse ato tão horrível, mas também fica aquela coisa subjetiva de que algo além da sua consciência sabe que você matou o gato. Como se o gato, ao perseguir ele, com as mesmas características do gato que ele matou, e inclusive a mancha branca depois, no decorrer da trama, vai se revelar como a figura de uma forca, né? No pelo do gato. Então, tudo isso faz com que a mente do cara comece a se destabilizar, vai dando aquela degradação mental que é característica de um conto de terror psicológico, né, de uma história de terror psicológico. O cara não consegue lidar com a consequência dos fatos, né? Ele está vendo aquilo ali, mas ele não consegue acreditar. E aí tem mais mistério ainda, né? Será que aquele gato é o gato zumbi, né? O gato ressuscitou e veio atrás dele? É o espírito do gato? É uma bruxa que veio se vingar porque aquele gato era outra bruxa? São várias e várias perguntas que vão se montando não só na mente do personagem protagonista, mas na mente do leitor, e isso instiga ainda mais você a continuar lendo. E eis que a gente chega ali no ato final do conto, que é quando, num momento de fúria, né, o cara tenta matar o gato e não consegue, e a esposa dele, que evita ele de matar o gato, né, porque ele já tá enlouquecido com a presença daquele animal, o animal fica atrapalhando ele, fica entrando no meio das pernas dele para ele cair e tal. Você não sabe se o gato realmente tá fazendo isso, né, você não sabe se é intencional, porque você tá observando o fato do ponto de vista do cara. E aí, nesse ímpeto de fúria, né, quando a esposa impede ele de matar o gato, ele acaba matando a esposa. Então ali você tem um ato violento gigantesco, né, uma coisa assim que ele não deveria ter feito. Ele logo soluciona aquele problema, ele enterra, né, ele empareda a esposa, né, na adega lá, ele coloca ela dentro da parede, o gato desaparece e você tem ali uma falsa solução, né, ele já se sente ali de consciência limpa. Tanto é, ele diz que naquela noite, quando ele dorme, é a melhor noite de sono dele desde que o gato entrou na vida dele de novo, né? Essa falsa solução é algo muito interessante em contos de terror, no conto do Gato Preto principalmente, porque ela dá ao personagem um relaxamento que vai servir como uma propulsão para a virada do final, né? Então vários contos de terror se utilizam desse fato, né? Que é aquele momento em que parece que tá tudo resolvido pro personagem, simplesmente o gato sumiu da vida dele, ele matou a esposa, mas conseguiu esconder da polícia, tá tendo uma investigação ali, mas ninguém consegue desconfiar dele, porque não encontra o corpo da esposa, não tem prova e tal. Então tudo parece certo, tudo parece ótimo pro personagem, não tem com o que se preocupar, ele pode ficar de boa, ele começa a ganhar confiança, né? E esse excesso de confiança que vai acabar traindo ele ali no final, né? Que é quando ocorre o twist, né? A virada do final, que é uma característica muito marcante de vários contos de terror, uma tendência aí que torna
torna um conto de terror muito interessante, né? Quando o autor sabe fazer uma boa virada no final do conto, né? Naqueles últimos parágrafos ali, ele com certeza ganha o leitor completamente. E aqui em O Gato Preto isso ocorre de forma brilhante, né? Quando a polícia vai investigar dentro da adega, não consegue encontrar nenhum sinal que possa incriminar o cara, e ele, no seu excesso de confiança, né, bate ali na parede que a mulher tá enterrada, né? Tá emparedada, pra tentar aí dizer que a estrutura da casa é ótima, não sei o que, algo do tipo. E eis que ouve-se um berro, um uivo bizarro, agudo de dentro das paredes, e todo mundo fica paralisado de medo, né, abismado. E aí os policiais começam a quebrar a parede e descobrem dentro da parede o corpo da esposa dele e o gato, né, o gato maldito em cima da cabeça dela. Então o miado do gato, assim que o cara tocou na parede, o miado do gato que atraiu os policiais para descobrirem que o corpo estava lá dentro, né? Então é por isso que remete aí, já volta ao primeiro parágrafo, do fato dele estar preso, né? Porque finalmente, devido ao gato, né, influência sobrenatural ou não, mas devido ao gato, ele acabou sendo preso. Esse conto do Poe é um dos contos mais brilhantes dele, é uma narrativa cativante e realmente curta, mas que consegue te prender de um jeito fascinante, você devora o conto, assim, e com uma linguagem brilhante do Poe também, que é algo, né, que todo mundo sabe. O cara era um escritor fascinante, um escritor riquíssimo, e essa construção do conto é muito influente. De lá pra cá, a fórmula foi repetida de um jeito incansável e ainda consegue gerar bons frutos, porque é uma estrutura muito bem pensada, uma estrutura que serve justamente para criar atenção no leitor, para ele entrar dentro daquela história e ser surpreendido no final. Então é por essas e outras que, para mim, o conto Gato Preto é não só um dos mais importantes do Poe, mas também um dos mais influentes, e aí merece aí toda a nossa atenção quando a gente for ler, merece toda essa degustação, merece ser relido muitas e muitas vezes, porque um autor como Poe foi único no universo, dificilmente vai ver outro escritor como esse de novo. Bom, é isso, esse foi meu vídeo sobre o Gato Preto, o conto do Edgar Allan Poe. Espero que vocês tenham gostado. Essa edição da Dark Side aqui está à venda, né? Se vocês quiserem adquirir ela, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo alguns links, né, de lojas virtuais. Comprando por esses links, vocês ajudam o Instante Etérea aí e recebem uma pequena comissão pela venda, beleza? Siga o Instante Etérea aqui nessas redes sociais, deixa o seu joinha aqui no vídeo, deixa o seu comentário, né? O que você acha do Gato Preto? Qual é o seu conto favorito do Poe? É o Gato Preto? É outro? Vamos bater um papo aí sobre esse escritor fabuloso. Aqui na tela tá aparecendo 2 vídeos aqui, recomendações para vocês assistirem, né? Se vocês assistirem esses vídeos e gostarem, se inscrevam aqui no canal, compartilhem, convidem os amigos para conhecer o canal. E não esquece de marcar o sininho aqui também embaixo, que é para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? É isso, um forte abraço para todo mundo, até a próxima e tchau, tchau!